Lisboa sempre foi um lugar de contrastes. As ruas de Alfama, com seus azulejos desgastados e o som do fado ecoando nas vielas, eram um reflexo da minha vida. Casada há anos, a rotina se tornará um ciclo sem fim. O marido, sempre ocupado com o trabalho, mal notava a minha presença. As conversas se resumiam a tarefas diárias e compromissos. O calor do amor havia se apagado, e eu me via buscando algo que preenchesse o vazio. Nos encontros sociais, o melhor amigo do meu marido aparecia com frequência. Ele era carismático, sempre trazendo uma energia vibrante aos momentos mais monótonos. Sua presença despertava em mim uma sensação estranha, algo que não sentia há muito tempo. Era como se ele conseguisse ver além da superfície da minha vida comum. Um dia, enquanto conversávamos no mercado da Ribeira, ele fez um comentário que me atingiu em cheio: às vezes, precisamos nos perder para nos encontrarmos. Essas palavras reverberaram em minha mente. A resistência interna a trair meu marido era forte. Eu sabia que cruzar essa linha significaria desmoronar tudo o que construímos juntos. Porém, a ideia de explorar essa nova conexão era tentadora. A cada encontro casual, a tensão entre nós crescia. Ele sorria de maneira provocativa e parecia entender as nuances do meu descontentamento. Um dia, ao caminhar pelo bairro Alto, onde as risadas ecoavam entre os bares e a música vibrava no ar, ele me puxou para dançar. A alegria ao nosso redor contrastava com o meu coração inquieto. A dança se tornou uma metáfora para o que eu sentia, liberdade e medo entrelaçados em cada movimento. Você parece distante, ele disse enquanto olhava nos meus olhos com intensidade. Deixe-se levar. Aquela frase me fez hesitar, eu queria me soltar das amarras do casamento sem amor. No entanto, quando recebi uma mensagem dele mais tarde naquela noite, algo enigmático sobre um encontro inesperado, meu coração disparou. O dilema se instalou: deveria ignorar ou aceitar essa proposta? A dúvida me consumia enquanto eu caminhava pelas ruas iluminadas de Lisboa. A cidade pulsava ao meu redor, mas dentro de mim havia um turbilhão de emoções. Uma parte desejava seguir em frente e descobrir esse novo caminho, outra parte lutava contra as consequências que essa escolha poderia trazer para minha vida e para aqueles que amava. Enquanto pensava nas possibilidades diante de mim, percebi que estava à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. O telefone tocou, era meu marido perguntando onde eu estava. O peso da responsabilidade caiu sobre mim como uma onda forte do Tejo batendo nas pedras da costa. O telefone ainda vibrava em minha mão, e a voz do meu marido ecoava na minha mente. Respondi com um tom despreocupado, tentando esconder a tempestade interna. Estou a caminho, disse, enquanto olhava pela janela para as ruas de Lisboa, cheias de vida e promessas. A cidade parecia me chamar, mas eu estava presa em um labirinto de emoções conflitantes. Depois da conversa, a ideia de encontrar o amigo do meu marido começou a se formar. Ele sempre foi encantador e divertido, uma lufada de ar fresco em meio à rotina monótona que vivia. A curiosidade sobre suas intenções crescia, e eu me perguntei se ele também sentia a insatisfação que eu sentia. Alguns dias depois, encontramos-nos casualmente em um café no bairro Alto. O aroma do café fresco misturava-se com o som distante de fados sendo tocados nas ruas. Ele estava mais à vontade do que nunca, e sua presença era como um ímã que atraía minha atenção. Conversamos sobre trivialidades, mas havia uma tensão palpável entre nós. Você não parece feliz, ele comentou de repente, seus olhos fixos nos meus. Aquela frase me pegou desprevenida. Como ele poderia saber? Às vezes é difícil, respondi vagamente, tentando evitar o olhar penetrante dele. A conversa rapidamente se tornou mais íntima. Ele compartilhou suas próprias frustrações sobre relacionamentos e expectativas não atendidas. O que começou como uma troca inocente logo se transformou em algo mais profundo. Eu estava fascinada pela vulnerabilidade dele e pela forma como ele me fazia sentir vista. Em um momento de fraqueza, nós nos beijamos.
Foi um ato impulsivo que deixou meu coração acelerado e minha mente confusa. A culpa imediatamente tomou conta de mim, o peso da traição pesava como uma âncora no fundo do meu ser. O que estamos fazendo? Murmurei entre os lábios dele. Buscando algo que ambos perdemos, ele respondeu suavemente, como se tivesse lido meus pensamentos mais secretos. Aquela frase ressoou em mim, era verdade. Ambos estávamos buscando emoções que nos escapavam nas rotinas diárias. O encontro terminou abruptamente quando percebi o tempo passando rapidamente. A realidade me atingiu como um balde de água fria ao lembrar do meu marido esperando por mim em casa. Saí apressada do café, mas não consegui evitar olhar para trás uma última vez. Nos dias seguintes, a sensação de culpa era insuportável. Tentei ignorar as mensagens dele, mas cada notificação parecia um lembrete constante da linha tênue na qual eu estava caminhando. Meu casamento estava se desmoronando lentamente sob o peso dessa nova dinâmica. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas estreitas da Alfama, encontrei meu marido inesperadamente saindo de uma loja local com algumas compras na mão. O olhar preocupado dele fez meu coração disparar, algo havia mudado entre nós desde aquele beijo proibido. Oi, amor. Onde você esteve? Ele perguntou com um sorriso forçado que não conseguia esconder a dúvida em seus olhos. Uma onda de pânico tomou conta de mim ao perceber que tudo poderia mudar naquele instante. O dilema crescia dentro de mim, até onde eu iria para buscar essa nova emoção? As consequências estavam prestes a se revelar de maneiras que eu nunca poderia imaginar. A tensão no ar era palpável enquanto eu tentava disfarçar a inquietação que me consumia. O olhar do meu marido, embora afetuoso, carregava um peso que eu não podia ignorar. A cada dia que passava, a minha vida se tornava um jogo de aparências, e eu me via cada vez mais presa em uma teia de segredos. O melhor amigo do meu marido tinha se tornado uma presença constante na minha vida. Ele sabia como me fazer rir, como despertar emoções que há muito estavam adormecidas. Quando ele me convidou para um passeio pelo Alfama, não consegui resistir. As ruas estreitas e os azulejos coloridos pareciam refletir o turbilhão de sentimentos que eu estava vivendo. Durante aquele passeio, ele começou a falar sobre sua infância em Lisboa, revelando detalhes que nunca havia compartilhado antes. Meu pai sempre dizia que a vida é feita de escolhas, ele comentou, olhando para o horizonte. Suas palavras ressoavam profundamente em mim, como se fossem um eco das minhas próprias dúvidas. Enquanto caminhávamos, nossos ombros se tocaram levemente e uma onda de eletricidade percorreu meu corpo. O momento parecia suspenso no tempo até que ele parou e olhou nos meus olhos com uma intensidade que me deixou sem palavras. Nossos lábios se encontraram em um impulso inesperado, e o mundo ao nosso redor desapareceu. A culpa rapidamente tomou conta de mim. Eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a adrenalina era intoxicante. O desejo por essa nova emoção era avassalador e eu não conseguia pensar nas consequências. Nos dias seguintes, a interação entre nós se intensificou. Ele começou a enviar mensagens sutis durante o dia, sempre com um tom brincalhão que escondia algo mais profundo. Você ainda está pensando na nossa conversa sobre escolhas? Ele perguntou em uma mensagem certa manhã. A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. O evento social se aproximava rapidamente, uma festa organizada por amigos em comum. Eu sabia que meu marido estaria presente e isso aumentava ainda mais a ansiedade dentro de mim. Como poderia encarar o melhor amigo dele diante de todos? E se alguém percebesse algo estranho entre nós? A noite da festa chegou e o clima estava elétrico no bairro alto. As risadas ecoavam pelas ruas enquanto as pessoas dançavam e brindavam a vida. Eu me sentia dividida entre dois mundos, a segurança do meu casamento e a emoção proibida daquele relacionamento secreto. Enquanto observava meu marido conversando animadamente com outros convidados, senti o olhar do amigo sobre mim. Ele se aproximou com um sorriso confiante e sussurrou: "Vamos aproveitar esta noite para nos libertar." A oferta era tentadora, mas também carregava riscos imensos.
O dilema crescia dentro de mim à medida que os minutos passavam. Eu precisava decidir até onde estava disposta a ir por esse novo amor ou pela emoção fugaz que ele prometia trazer à minha vida monótona. E então, no auge da festa, meu telefone vibrou com uma mensagem inesperada do meu marido: "Onde você está? Sinto sua falta." O coração disparou na mesma medida em que o pânico cresceu dentro de mim. O momento decisivo estava prestes a chegar, tudo poderia mudar em questão de segundos. O telefone continuava a vibrar, e cada toque parecia ecoar em meu peito. A mensagem do meu marido pairava no ar, como um lembrete cruel da vida que eu deixava para trás. O amigo ao meu lado notou minha expressão e, com um sorriso enigmático, disse: "Você não precisa se preocupar com nada agora. Apenas aproveite o momento." Essa frase, embora reconfortante, também soava como um convite à irresponsabilidade. Decidimos sair da festa e caminhamos pelas ruas de Lisboa. As luzes da cidade refletiam nas calçadas de pedra, criando uma atmosfera mágica que contrastava com a tempestade dentro de mim. O fado ressoava ao fundo, como se as vozes tristes dos cantores falassem diretamente ao meu coração. A liberdade que eu buscava estava ali, mas a culpa me seguia como uma sombra. Enquanto andávamos, ele começou a falar sobre suas próprias frustrações. "Às vezes, sinto que estou preso em um papel que não escolhi", comentou ele. Suas palavras ressoavam em minha mente. Eu também me senti assim, aprisionada em um casamento que já não oferecia as emoções que tanto desejava. A conexão entre nós se tornava mais intensa a cada instante. A noite avançou e acabamos em um pequeno café no bairro Alto. As conversas eram leves, mas havia uma tensão palpável no ar. Ele se inclinou mais perto e nossos olhares se encontraram por um segundo longo demais. "Você sabe que pode ser livre", ele sussurrou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade que me deixava sem palavras. Quando saímos do café, o frio da noite nos envolveu como um manto acolhedor. Decidimos ir para a casa dele, era um impulso quase irresistível. O caminho até lá parecia curto demais e, quando entramos no apartamento dele, o mundo exterior desapareceu completamente. Passamos a noite juntos, foi tudo o que conseguimos dizer antes de nos perdermos nas emoções acumuladas durante meses. A conexão era eletrizante e assustadora ao mesmo tempo, eu estava ciente dos riscos, mas a adrenalina me impedia de pensar claramente. Ao amanhecer, o sol começava a iluminar Lisboa com suas cores quentes. Olhei ao redor do quarto e percebi a realidade do que havia feito, o peso da traição começou a se tornar palpável novamente. O telefone vibrou na mesa de cabeceira e meu coração parou por um instante ao ver quem estava ligando. Era meu marido. O som do toque ecoou pela sala silenciosa enquanto eu hesitava em atender. O pânico tomou conta de mim, todas as minhas decisões até aquele momento pareciam irreais diante daquela chamada inesperada. Eu sabia que precisava escolher, atender ou ignorar. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim. A porta do quarto estava entreaberta e o mundo lá fora continuava seu curso normal. As pessoas passavam despreocupadas enquanto eu enfrentava as consequências das minhas escolhas impulsivas. O telefone continuou tocando insistentemente enquanto eu tentava encontrar coragem para responder ou desligar de vez essa parte da minha vida. E então tudo ficou em silêncio quando decidi. O silêncio na sala parecia pesado, como se o ar estivesse carregado de tensões não ditas. O telefone finalmente parou de tocar, mas a inquietação dentro de mim persistia. As horas seguintes foram um turbilhão de pensamentos confusos. O que eu havia feito? A traição que começara como uma forma de escapar da monotonia se transformava em um fardo insuportável. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, sentia os olhares dos desconhecidos, como se cada um deles soubesse do meu segredo. O sol brilhava intensamente sobre o mercado da Ribeira, onde os aromas da culinária local me envolviam. Mas até mesmo o cheiro do bacalhau grelhado não conseguia dissipar a culpa que me consumia.
Encontrei-me à procura de algo que pudesse justificar minhas ações, mas tudo parecia em vão. A mensagem do amigo ecoava na minha mente. Ele me disse que entendia as minhas insatisfações e que havia passado por experiências semelhantes no passado. Isso me fez questionar se ele realmente estava sendo sincero ou apenas manipulando meus sentimentos para obter o que queria. A ideia de que ele poderia estar jogando com meu coração me deixava angustiada. Naquela noite, decidi ir ao bairro alto, buscando distração nas risadas e conversas alheias. Os bares estavam cheios e a música alta, mas a alegria dos outros apenas acentuava minha solidão. Um copo de vinho não era suficiente para apagar as lembranças do beijo inesperado, nós nos beijamos ainda ressoava em mim como uma sirene alerta. Foi quando avistei uma amiga antiga na multidão. Ela sempre foi perceptiva e tinha um jeito peculiar de ler as entrelinhas das situações. Aproximou-se com um sorriso caloroso, mas logo notei sua expressão mudar ao perceber meu estado de espírito. "Você está bem?" perguntou ela, com um tom preocupado. "Estou, só pensando em algumas coisas", respondi evasivamente. Ela insistiu: "Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa." A conversa fluiu naturalmente até que ela mencionou algo sobre o marido e seu comportamento recente. Ele tinha mudado, segundo ela, mais distante e pensativo. Isso me deixou inquieta. Será que ele desconfiava? As palavras dela cortaram através da neblina da minha mente confusa. Naquela mesma noite, enquanto refletia sobre tudo isso, recebi uma mensagem do amigo novamente. Ele queria se encontrar para conversar sobre nós dois e os sentimentos envolvidos. A ansiedade tomou conta de mim, e eu sabia que precisava tomar uma decisão. No dia seguinte, enquanto caminhava pelas ruas estreitas de Alfama, encontrei-me pensando na verdade oculta sobre o passado dele que havia descoberto por acaso, uma história complicada envolvendo relacionamentos anteriores e promessas quebradas. Essa revelação me deixou em choque. Seria ele capaz de ser sincero comigo agora? O dilema crescia dentro de mim: continuar nesse jogo arriscado ou enfrentar a realidade do meu casamento? Ao olhar para as fachadas coloridas das casas ao meu redor, percebi que cada escolha teria suas consequências. E então aconteceu algo inesperado. Ao virar uma esquina, deparei-me com outra amiga em comum com o marido. Ela estava prestes a entrar em um café quando seus olhos encontraram os meus. A expressão dela mudou instantaneamente, havia algo nos seus olhos que sugeria mais do que simples surpresa. "Oi?" "Que coincidência", disse ela, mas eu podia sentir a tensão entre nós. O encontro revelaria segredos ocultos ou simplesmente aprofundaria ainda mais minha confusão? A tensão no ar era palpável. A amiga olhou para mim com um misto de curiosidade e preocupação. "Você está bem?" perguntou ela, como se soubesse que algo estava errado. Tentei manter a compostura, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. "Sim, só um dia atípico." Ela hesitou, observando-me com atenção. "Você tem se afastado um pouco." A frase ressoou em mim, como um eco de verdades não ditas. Era verdade, o peso da traição e da dúvida estava me consumindo lentamente. O café em que estávamos era acolhedor, mas eu não conseguia me concentrar nas conversas ao redor. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro doce dos pastéis de nata, mas nada disso me trazia conforto. O olhar dela continuava a me penetrar, tentando descobrir o que eu escondia. "Eu ouvi rumores sobre você e..." Ela parou abruptamente, como se estivesse ponderando suas palavras. Um frio percorreu minha espinha. Rumores. O que mais poderia ter vazado? A ideia de ser descoberta me aterrorizava. "Sobre quem?" perguntei, tentando soar despreocupada. Mas a verdade era que eu precisava saber até onde chegavam as especulações. "Sobre seu marido e o amigo dele", respondeu ela cautelosamente. "As pessoas estão falando." O coração disparou no meu peito.
O amigo do meu marido tinha se tornado uma sombra constante na minha vida, e agora parecia que essa sombra estava prestes a ser iluminada por outras pessoas. A conversa fluiu para outros assuntos, mas minha mente estava em outro lugar. As palavras dela ecoavam: seu marido sabe mais do que aparenta. A ideia de que ele pudesse ter alguma suspeita me deixava inquieta. Após nos despedirmos, caminhei pelas ruas de Alfama com os pensamentos turbilhonando na cabeça. As calçadas de pedras irregulares refletiam a luz suave do entardecer, mas não conseguia apreciar a beleza ao meu redor. O peso das minhas escolhas parecia cada vez mais insuportável. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei meu marido sentado à mesa da cozinha com uma expressão séria no rosto. Ele levantou os olhos quando entrei e disse: precisamos conversar. O tom da sua voz era firme e decididamente diferente do habitual. Sobre o quê? Indaguei nervosamente enquanto tentava controlar a respiração acelerada. Sobre você e o amigo dele, ele declarou diretamente. Meu mundo desabou em um instante, as paredes pareciam se fechar ao meu redor. Como ele sabia? O silêncio pairou entre nós como uma nuvem pesada. Eu não sei do que você está falando, tentei desviar a conversa, mas a mentira soou fraca até mesmo para mim. Não minta, ele respondeu com uma calma perturbadora. Eu vi vocês juntos. As palavras cortaram como uma faca afiada, o pânico tomou conta de mim enquanto os pensamentos corriam sem controle. A necessidade de decidir entre continuar nessa teia de mentiras ou confessar tudo tornou-se urgente e angustiante. Eu estava diante de um abismo emocional sem saber qual caminho escolher. E então ele fez uma proposta inesperada: seja honesta comigo agora ou nossa relação nunca será a mesma. A escolha estava em minhas mãos, e cada opção parecia levar a consequências devastadoras para todos nós envolvidos. Ouvindo as ondas quebrando nas pedras lá fora, percebi que o momento decisivo tinha chegado. Uma decisão final se aproximava rapidamente, e eu sabia que nada seria igual após isso, para mim ou para aqueles ao meu redor. O telefone tocou, interrompendo o silêncio pesado que se instalara entre nós. A voz do meu marido soou do outro lado da linha, carregada de preocupação. Onde você está? Perguntou ele, e sua pergunta ecoou em minha mente como um lembrete cruel da vida que eu deixava para trás. O amigo estava ao meu lado, seus olhos fixos em mim, uma mistura de ansiedade e expectativa. Estou no mercado, fazendo algumas compras, menti. A resposta saiu de forma automática, mas a verdade pulsava dentro de mim como um tambor inquieto. O que eu realmente queria era estar livre daquela ligação e mergulhar na liberdade que ele me oferecia. Mas a realidade não me deixava escapar tão facilmente. A conversa com meu marido foi breve, mas suficiente para me deixar em um estado de confusão. Ele parecia mais atento do que o normal, como se soubesse que algo estava errado. Desliguei o telefone e olhei para o amigo ao meu lado. Ele sorriu de forma encorajadora, mas havia uma sombra de incerteza em seu olhar. Você não pode continuar assim, disse ele suavemente. Precisa decidir o que realmente quer. Suas palavras ressoaram em mim como um eco distante, e a pressão aumentava a cada instante. Naquela noite, fomos a um bar no bairro Alto. As luzes piscantes e as risadas ao nosso redor contrastavam com a tempestade interna que eu enfrentava. O ambiente vibrante parecia convidar à libertação, mas eu sentia cada vez mais o peso da culpa. Vamos dançar, ele sugeriu, puxando-me para o pequeno espaço onde as pessoas se moviam ao som da música portuguesa. O ritmo acelerado fez com que esquecesse momentaneamente minhas preocupações. Eu me deixei levar pela dança, pelo momento fugaz de alegria. Mas então ele se aproximou mais do que deveria, e nossos lábios se encontraram em um impulso incontrolável. O beijo foi intenso e revelador, uma mistura de desejo reprimido e medo do futuro. Quando nos afastamos, percebi que havia cruzado uma linha invisível. Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A conexão entre nós havia mudado novamente, agora era mais profunda e complicada.
Eu sabia que precisava tomar uma decisão antes que tudo desmoronasse ao meu redor. Nos dias seguintes, as interações com meu marido tornaram-se cada vez mais tensas. Ele parecia perceber algo diferente em mim, e suas perguntas eram mais incisivas e suas observações mais agudas. Eu tentava agir normalmente, mas a máscara começava a rachar. Finalmente, numa tarde ensolarada em Cascais, decidi me encontrar com ele novamente à beira-mar. As ondas quebrando na areia traziam uma sensação de paz temporária, mas minha mente estava agitada com as possibilidades do futuro. Precisamos conversar, disse eu quando nos encontramos sob a sombra de um guarda-sol. Ele assentiu lentamente, seu olhar sério refletindo preocupação genuína. Sobre nós. A conversa fluiu naturalmente entre nós até chegarmos ao ponto crucial: eu sinto que você está distante. Suas palavras cortaram através da superficialidade das minhas tentativas de esconder a verdade. O peso das minhas escolhas começou a desmoronar sobre mim enquanto eu tentava articular meus sentimentos confusos. Mas antes que pudesse responder adequadamente, ele interrompeu: se você não estiver feliz comigo. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós como uma ameaça silenciosa. Era o momento decisivo que eu temia enfrentar. Eu sabia que qualquer resposta poderia mudar tudo, não apenas para mim ou para ele, mas também para o amigo cuja presença havia se tornado tão vital na minha vida secreta. E assim fiquei ali, à beira do abismo emocional onde todas as verdades se entrelaçavam numa teia complexa de amor e traição. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, trazendo uma nova clareza ao meu mundo confuso. A decisão que eu havia tomado na noite anterior ecoava em minha mente, um peso tanto quanto um alívio. As consequências da traição dançavam ao meu redor como sombras, e eu sabia que a vida que construíra estava prestes a desmoronar. O telefone tocou, quebrando o silêncio. O coração acelerou. Era o meu marido. A voz dele soava calma, mas havia uma tensão subjacente que não podia ignorar. Ele mencionou um jantar com amigos em comum, algo que deveria ser simples, mas agora parecia um campo minado. Você vem para casa mais cedo hoje? Perguntou ele, sem saber do turbilhão em minha cabeça. Sim, claro, respondi, tentando esconder a inquietação. O que eu diria quando ele olhasse nos meus olhos? Seria capaz de manter a máscara diante dele? As horas seguintes foram um teste de paciência e autocontrole. Cada momento no trabalho parecia interminável. A mente vagava entre lembranças do melhor amigo do meu marido e os momentos de liberdade que vivemos juntos. As conversas e risadas ecoavam em minha mente como uma música melancólica. Quando finalmente cheguei em casa, o cheiro do jantar caseiro invadiu minhas narinas. Ele sempre foi tão atencioso, tão dedicado. O contraste entre nossa vida cotidiana e os segredos que carregava tornava tudo mais insuportável. Como foi seu dia? Ele perguntou enquanto servia o prato. Foi bom, respondi automaticamente, as palavras saindo como uma defesa contra a verdade que queria gritar. Sentamos à mesa e a conversa fluiu superficialmente. Mas havia um abismo entre nós, algo palpável que não podia ser ignorado. A cada garfada, eu me perguntava se ele suspeitava de algo ou se ainda era capaz de ver a mulher por trás da máscara. Após o jantar, decidimos assistir a um filme juntos. Enquanto as imagens dançavam na tela, minha mente estava longe dali. Pensamentos sobre o amigo surgiam repetidamente, ele tinha me feito sentir viva novamente. Passamos a noite juntos ressoava como uma lembrança dolorosa e doce ao mesmo tempo. O filme terminou e o silêncio tomou conta da sala novamente. Ele se virou para mim com uma expressão séria. Você parece distante, disse ele com preocupação genuína nos olhos. Tentei sorrir, mas era um sorriso vazio. Só estou cansada. Ele assentiu, mas não parecia convencido. O olhar dele penetrava fundo em mim, como se tentasse desvendar os mistérios escondidos atrás da fachada que eu mantinha há tanto tempo. Depois de alguns minutos de silêncio tenso, decidi me retirar para o quarto sob o pretexto de precisar descansar.
Mas antes de subir as escadas, ouvi-o murmurar: se precisar conversar sobre algo, estou aqui. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto subia os degraus lentamente. O peso da culpa era quase insuportável agora, sabia que estava brincando com fogo e as chamas poderiam consumir tudo ao meu redor. Fechei a porta do quarto atrás de mim e deixei escapar um suspiro pesado. Olhei pela janela para as luzes da cidade abaixo, Lisboa estava viva enquanto eu me sentia cada vez mais presa em minhas próprias escolhas. Naquela noite não consegui dormir bem, os pensamentos eram incessantes e as dúvidas se acumulavam como nuvens escuras no céu noturno. A relação secreta com o amigo havia me dado vida novamente, mas agora parecia estar drenando tudo ao meu redor, até mesmo o amor que ainda existia no casamento. Amanhã seria um novo dia e talvez trouxesse respostas ou apenas mais perguntas sem fim sobre quem eu realmente era e quem queria ser no futuro incerto que se desenhava à minha frente.